Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica à vontade. É muito bom ter você de volta nesse canal, onde eu busco compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, do que eu tenho aprendido com você para tornar a sua experiência mais agradável, para tornar a sua experiência algo que faça mais sentido, algo que tenha um propósito mais contundente, mais elevado. Espero que esse canal possa contribuir na sua vida, na direção da sua felicidade, da sua prosperidade, da sua maestria. O que você busca? Para pensar, tem a ver com dinheiro, tem a ver com autoestima, tem a ver com amor, tem a ver com felicidade, tem a ver com poder, propósito, identidade. São coisas essenciais, né, da experiência humana. Eu tenho me transformado muito esses dias, essas semanas, esses meses, esses últimos tempos eu tenho me transformado muito por causa do trabalho que eu tenho feito para você. Eu tenho preparado um trabalho para otimizar a nossa capacidade de aproveitar nossa energia, nosso tempo, nosso dia, nossas relações, nossas interações uns com os outros. A minha vida, eu tenho, desde os 15 anos, vivido ela em favor, em direção, assim, no sentido de compreender qual o sentido dela, o sentido maior. Porque eu tive uma experiência ali aos 15 anos que me fez contestar tudo, questionar tudo, tá ligado? Tipo, pô, na escola ninguém me ensinou o bagulho aqui, eu tô vivendo umas paradas que ninguém tá me explicando. Por que ninguém tá falando disso, tá ligado? Sobre a percepção, sobre a influência do mundo interno no mundo externo, a influência do mundo externo no mundo interno. Aí eu vim entendendo com o tempo, eu vim entendendo que é assim mesmo, tá ligado? Existe um sistema e existe uma natureza, né? Existe a vida e existe alguns interessados em dominar a vida e controlar tudo que acontece e sair por cima, né? Sair por alto aí. E aí por isso que ninguém nunca me ensinou nada, né? Eu vim entendendo essa parada. Por isso que ninguém vai motivar o meu despertar, a minha compreensão, a minha libertação dos condicionamentos industriais, sociais, políticos. E desde então a minha vida tem sido muito próspera no sentido interno da coisa, de compreender como funciona a parada e como fazer então a parada acontecer favoravelmente, tá ligado? Como sobrar bem-estar, tá ligado? Como sobrar autoestima, prazer de ser, de viver, de existir, tá ligado? Felicidade, paz, estabilidade, vitalidade, né? Todas essas coisas fundamentais que a gente busca. E aí hoje em dia, aonde que vem parar, depois de ter estudado tanto, ter buscado tanto, ter tido tantas experiências, hoje em dia a parada que com a qual eu tenho ocupado o meu tempo é trabalhar um material, criar um material, um conteúdo que permita você experimentar como eu experimento a vida, tá ligado? Hoje eu com certeza posso dizer, afirmar com consciência limpa, com consciência leve. Eu consegui, mano. Sério, sério. Eu consegui esse negócio da paz interior, tá ligado? Esse negócio da alegria,
encausada, pegou a visão? Tipo, sem precisar, assim, do que a maioria de nós precisa, normalmente, tá ligado? Para causar esses estados interiores de ânimo, agradabilidade, tá ligado? Mano, aí tipo assim, eu tenho feito esse material, a parada tem me desbloqueado. Muitos dos condicionamentos que eu herdei, muitos dos condicionamentos que eu acabei construindo, fabricando dentro de mim, por exemplo, por causa da ausência do meu pai, por causa das limitações da minha mãe, como um ser humano e como uma pessoa só. E como mulher, afinal, eu sou homem, tem algumas coisas que o homem aprende por ser homem, né? Não dá pra uma mulher ensinar porque ela não aprende, ela não é homem, né? Então, por vários fatores da minha infância, eu mesmo fabriquei algumas interpretações, alguns sentidos sobre a vida, sobre mim, sobre o mundo, que acabaram me limitando de experimentar prosperidade, de experimentar autoestima, de experimentar o prazer de viver, mano. O prazer de ser autenticamente, tá ligado? Ser o que se realmente é, tá ligado? Não as convenções sociais, não as expectativas alheias nem familiares. Mano, ser aquilo que a alma é, tá ligado? Ser em personalidade, em psicologia, em emoções, ser em rotina, decisões, sabe? Comportamentos cotidianos, postura. Eu consegui estabelecer uma coerência entre a minha consciência e a minha humanidade, tá ligado? Eu venho tendo várias experiências, eu venho me colocando em várias situações que estimulam essa parada além de estar trabalhando nesse produto, nesse material que eu vou te oferecer. E aí juntou as duas, da vivência prática e dos estudos, veio o resultado de eu ter conseguido, mano, finalmente conseguido mais um ciclo na minha vida, mais uma etapa, mais um passo firme, sólido, nesse quesito de evolução, nesse quesito de progresso, né, que a gente tá. A vida é uma escola, né, é um aprendizado, então a gente tem ciclos. Eu tive o meu ciclo de descobrir que tem algo além nessa parada, além do sistema, além da escola, além das religiões ortodoxas, além do que gira em torno da sociedade financeira, né? Do que gira em torno do dinheiro, do que gira em torno da economia, da política, do Estado, do governo, dessas coisas que a gente pode reduzir em sistema, né? Existe algo além, existe uma natureza, existe uma vida e o sentido é completamente diferente do industrial, né? Então, eu venho descobrindo como me comportar, como me adaptar, como no meio disso, que é a experiência humana, encontrar minha felicidade, meu poder, minha posição de potência, minha autenticidade, sabe? Minha posição mesmo de quem eu realmente sou, minha identidade propriamente dita. Tudo isso que eu venho aprendendo, eu cheguei num ponto de que, tá, como prospero materialmente agora? Eu já consegui me encontrar aqui, mais ou menos. Eu já consegui entender a diferença do sistema e da natureza, da vida e do mercado, da indústria. Como ser feliz, então? Como prosperar materialmente? Como viver essa minha consciência, esses meus conhecimentos, através das experiências práticas do dia a dia, né? E aí é onde vem a ideia de eu compartilhar, porra. Tá ligado? Eu tirar de mim, embalar, parar, estruturar uma pedagogia onde a pessoa pode ir aprendendo aos poucos
e no ritmo dela mesma o que eu consegui aprender, eu consegui entender, absorver, encarnar. As coisas que eu já vivia sozinho, no âmbito energético, no âmbito de consciência, no âmbito de percepção, como transformar isso em realidade externa, relações, rotina, contribuição social, vida financeira, vida profissional, criativa, produtiva, né? Como consolidar essa última esfera da experiência humana, né? E aí eu montei esse produto e aí nos últimos tempos eu venho me desbloqueado muito, sabe? Por exemplo, como esses âmbitos, só o fato da gente esclarecer quais são os âmbitos da experiência humana. Eu coloquei ali para que a gente trabalhe, para que a gente reprograme, para que você possa entender qual que é o cenário atual, o porquê e como então ativar, restabelecer, instalar, enfim, o cenário que você quer. E aí estabelecer com clareza os âmbitos da vida. É uma das coisas que eu fiz que foi uma grande parada na minha vida mesmo, uma grande transformação mesmo, na minha desenvoltura de mim mesmo, na minha desenvoltura do dia a dia, na minha visão de mundo, na orientação das minhas potências, tá ligado? Que é como eu comecei o vídeo falando. Saúde, dinheiro, amor, autoestima, relações, espiritualidade e poder, felicidade. Esses 7 âmbitos universais da experiência humana, independente de geografia, independente de tempo, região, época, isso é da experiência humana, esses 7 âmbitos. Então, como a gente consegue olhar para cada um e ver qual que é a situação atual, investigar o porquê, desvendar o porquê se isso está condizente com o que eu quero, com o melhor que eu posso, ou com o melhor que eu já conheci, seja observando outras pessoas, seja vislumbrando eu mesmo, vivendo a parada. Se isso estiver condizente, bom, tem 7, aí você vê, vai pro próximo. Se não, por que que não tá? Por que que se formou assim, se conjunturou assim? Essa palavra tá certa? Conjunturou? Bom, assim. E então como que a gente mesmo, do jeito que a gente fez inconscientemente, conjunturar a parada assim, como a gente faz a parada se conjunturar da melhor forma possível que a gente consegue conceber, tá ligado? Outra coisa foi os poderes essenciais. Escolher, ignorar, decidir, não sei, escolher, decidir, acho que é a mesma coisa. Devo estar fazendo confusão, mas escolher sim, ignorar sim, focar, falar, tá ligado? Tipo, são coisas que é da natureza do nosso ser, mas a gente não domina, acontece automaticamente. Mas se a gente dominar, por exemplo, o poder de focar e o poder de ignorar, você se torna capaz de ignorar os ruídos, ignorar as coisas que não estão boas do jeito que você quer ou do jeito que te fazem bem e focar no seu pensamento, focar no conteúdo que está passando, que você está assistindo, focar naquilo que é o que você quer, naquilo que é o que te faz bem. Então a sua capacidade, o seu domínio sobre esse poder essencial do seu ser, de ignorar alguma coisa, de focar em alguma coisa, entende? Você já consegue deixar de alimentar com as suas potências alguma experiência e você consegue começar ou passar a alimentar e sustentar esse hábito, essa ação, esse ato de alimentar o que realmente interessa, o que realmente presta, para que essa experiência cresça, frutifique, se estabeleça, se consolide.
poder de escolha também. Você pode escolher o que pensa, você pode escolher o que você sente, você pode escolher como você interpreta a parada, você pode escolher o valor que você dá à parada, a importância, o significado que a parada tem para você. Tudo isso vem do poder essencial da escolha. Então, algumas coisas assim da vida, da natureza, da desenvoltura humana, ninguém está me ensinando na escola, ninguém ensina nas programações populares que a gente tem nas telas, tá ligado? Seja na televisão, seja nos portáteis. Não é um conteúdo primário, mas a experiência é primária, tá ligado? Esse atributo da vida é um atributo primário, né? E então eu venho investigando isso há muito tempo. E preparar esse trabalho tem feito desbloquear muitas coisas em mim, muitas programações, muitos condicionamentos. Eu tenho conseguido cada vez mais experimentar esse estado de agradabilidade, experimentar esse estado de alegria encausada, esse estado de autoestima, de confiança. Por quê? Aí vem de uma outra coisa que eu preparei ali dentro desse material. A identidade, o propósito e fazer o que tem que ser feito, o trabalho, né? A gente está identificado com RG, CPF, tamanho de roupa, e-mail, telefone, conta, arroba, né? Fala. Conta nas redes sociais, nossa idade, nossos familiares, nossa escola, nosso currículo, nosso bairro. A gente tem um monte de identidades falsas. Não é o que a gente é. É o que a gente atribuiu a nós mesmos. É o que o nosso ego atribuiu à sua própria identidade, mas não é quem a gente é. Tipo, a consciência e o ser. Eu sou. Eu sou o quê? Eu estou consciente de que eu sou o quê? O que eu sou? Essa identidade ativada, sabe? E antes que se torne algo particular, cara, a gente é vida. A gente não é o endereço. Sabe? A gente é a vida respirando, a gente é a vida metabolizando energia, nutriente, experiências, imunidade, força, vigor, escolhas. A gente é a vida pulsando, né? A gente é a criatividade, a inteligência, se transformando em experiências, se transformando em padrões de comportamento. Então, nós somos isso que se transforma em pensamento, isso que se transforma em sentimento, isso que se transforma em emoções, isso que se transforma em escolhas, em padrões, experiências. Nós somos isso primário e maleável, sem começo e nem fim, que se transforma em todas as coisas que a gente chama de vida, de realidade, de experiências, de ser humano. Então, propósito, sendo eu vida, inteligência da vida, criatividade, potência da vida, sendo eu essa infinitude potencial do que pode ser manifestado, do que pode ser escolhido, vivenciado, se tornado. Qual o propósito, então, disso que eu sou? Se não for o próprio prazer de ser, a felicidade. Porra, quando a gente tá feliz, a gente não quer nada, mano. Não tem desejo, não tem falta. Não tem estresse, não tem necessidade. Quando a gente tá feliz, ou quando a gente tá alegre, se divertindo, que a gente sente aquele prazer no corpo, assim, tá ligado? Não. Quando a gente dá aquela gargalhada, mano.
sincera, tá ligado? Caraca, mano, como que a gente sente o corpo, mano? Essa química, essa endorfina, essa dopamina, essa serotonina que o cérebro libera na corrente sanguínea, no sistema nervoso. Mano, como a gente se sente, mano? Tá ligado? A gente não tem mais necessidade, preocupação, ansiedade. Mano, nada que falta. Tudo, tá ligado? Nada que falta, mano. Não tem mais, pegozão. Não tem mais nada que falta. Então, a felicidade é o sentido, tá ligado? E se não for a felicidade, o prazer de ser, a agradabilidade de estar, de experimentar, de conhecer, de conceber a experiência conscientemente. Então deve ser compartilhar, mano, como fazer isso, tá ligado? Se não for simplesmente desfrutar, então deve ser compartilhar o desfrute, né não? A gente é coletivo. O ser humano, o ente humano, não importa sobre o que a gente esteja falando. O universo, Deus, o diabo, o bem ou o mal, o cachorro, a gaivota, o mar, o rio, a natureza. Mano, coisa de trabalho, coisa do sistema, coisa da indústria, ou coisa da natureza, coisa da vida, coisa do universo. Não importa o que a gente esteja falando. Quem é a gente falando? É o ser humano. Então o ser humano só tem duas coisas. Ou a gente desfruta da experiência, ou a gente compartilha ela, proporciona ela, divide ela. Tá ligado? Eu venho experimentando isso, eu venho desfrutando isso. E eu estou no exato momento, no exato limiar de prosperidade na minha vida, de andamento, de progresso na minha vida. Afinal, eu nasci. Então, algum planejamento está acontecendo, né? Algum plano, algum propósito está se desdobrando, está se desenrolando. Essa prosperidade vem de eu passei desde os 15 anos tentando entender e até aqui veio meio que praticando o que eu vim aprendendo, conseguindo, tá ligado? Um estado de autoestima, de potência, de desenvoltura, tá ligado? Não? De ser. Então agora só pode ser a próxima etapa, mano. Compartilhar, proporcionar, igual eu tô fazendo aqui agora, gravando vídeo, tá ligado? Compartilhando contigo a minha experiência de mim mesmo e do mundo ao meu redor. Compartilhando uma visão, compartilhando um sentido, tá ligado? Esclarecendo qual é a da identidade verdadeira que impede a gente de sofrer com as falsas identidades que impedem a gente de desfrutar dessa felicidade de ser, dessa plenitude. Afinal, o sistema não pode ter a gente pleno, ele precisa da gente necessitado, para a gente trabalhar, para a gente ter condição de contratar a experiência. Então, sempre tem que estar faltando alguma coisa. As falsas identidades servem para manter a gente nesse papel de falta, para a gente trabalhar, para adquirir a capacidade de trocar o que a gente conseguiu nesse trabalho, com esse trabalho, para contratar a experiência de agradabilidade, vamos botar assim, de alívio, de descontração, diversão, alegria, papapá, pipipi, popopó. Então agora nesse momento o propósito, porra, compartilhar, cara. Eu consegui uma boa desenvoltura. Eu consegui entender como me colocar. Eu consegui entender qual o sentido do que eu sou. Então o propósito do que eu sou, qual a finalidade de eu ser então? Energia, vida, criatividade, escolha, foco, ignorar, tá ligado? Compartilhar, pô. O sentido da vida é a gente aprender e ensinar o que a gente aprendeu para que mais pessoas possam experimentar o que a gente aprendeu. Né? Em qualquer âmbito, seja das coisas do mundo, seja das coisas da própria vida, que experimenta o mundo, tá ligado? O meu papel é mais focado no que é da vida.
Então eu não me envolvo tanto assim nas coisas do mundo, mas se eu aprendo então sobre a vida, a prosperidade do que eu consegui entender, captar, assimilar, é compartilhar isso. Né? Então eu venho preparando esse produto e ele vem me libertando, assim, esse material de estudo, ele vem ativando os meus conhecimentos, porque eu estou organizando o que eu venho aprendendo desde os 15 anos, tá ligado? Há vários anos eu venho estudando, buscando compreensão, domínio, desenvoltura, tá ligado não? Ainda mais sendo carioca, né? Ainda mais sendo cria do Rio de Janeiro, né? Zona Norte, Zona Sul, centro da cidade, tá ligado não? Aqueles piques, quem tá ligado, tá ligado. Tem que ter desenvoltura, né? Tem que ter o contágio, tem que saber lidar, tá ligado não? Então, mano, compartilhar contigo, através desse vídeo, um pouquinho desse insight de aquilo que nós buscamos, que é essencial, à medida que a gente vai aprendendo, cabe a gente compartilhar. Eu quero compartilhar contigo que aqui e agora a minha prosperidade é você. Você é a minha prosperidade. Para eu prosperar da forma que eu quero, em qualquer sentido que eu determinar, que eu escolher, que eu decidir focar as minhas potências, você é essa prosperidade. Porque eu já tenho a desenvoltura que eu quero aqui por dentro. Então, para viver uma realidade condizente com essa desenvoltura, eu preciso compartilhá-la. As pessoas precisam trocar comigo, contratar a experiência. É assim que a sociedade funciona, né? A gente contrata uma experiência, um nível de inteligência superior, um nível de potência mais eficiente, que resulta mais, que entrega mais, que rende mais, né? Então, é o que a gente faz, a gente contrata mais inteligência, a gente contrata mais potência, a gente contrata até alívio, alegria, diversão, né? Porque essas falsas identidades, às vezes a ausência de um propósito claro, que alinha o espírito à matéria, sabe? A fonte da energia na experiência, no campo de experiência das energias, a falta de propósito claro, a falta de identidade verdadeira, real, as falsas identidades, a falta de propósito, essas coisas vão minando a nossa agradabilidade, o nosso prazer, a nossa capacidade de sentir completo o momento presente, sabe? Então, compartilhar como eu descobri e o que eu descobri em relação a reverter esse quadro, esse cenário. Transformar a angústia, a ansiedade, o medo, a culpa, muitas vezes, a vergonha, muitas vezes, a dúvida, a incerteza, enfim, que mina a nossa emoção, o nosso ânimo, a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa expressão, coisas que drenam a nossa energia, que consomem a gente, que impede essa felicidade, que impede essa paz, que impede de, portanto, prosperar. Porque se não tem, como troca? Sabe? Por exemplo, em relação ao dinheiro ou à profissão, ao trabalho com a internet, ou prestando serviço a alguma empresa, vendendo alguma coisa, capacitando alguém, fazendo parte de uma estrutura, fazendo ela acontecer. Então, como que faz? A gente entrega algo que é valioso. Alguém precisa de alguma coisa para que algo aconteça, para que ela seja feliz, ou para que as coisas andem na sociedade. Então aquilo é valioso, é necessário. E aí a gente vai e fala, não, eu posso te ajudar. E aí a pessoa contrata
a nossa solução, a nossa mão de obra, o nosso tempo, a nossa capacidade de servir, de contribuir, de compartilhar as informações, de compartilhar os métodos, de compartilhar a força que faz a coisa se mover, que faz a coisa acontecer. Então, se você não tem esse valor dentro de você, como que você vai compartilhar ele? Se você não reconhece que você pode oferecer, pode fazer parte, pode preencher, pode potencializar, pode melhorar, pode resolver. Se você não reconhece em você a capacidade que o mundo precisa, como você vai prosperar? Se você não tem a alegria, se você não tem o ânimo, se você não tem o prazer de ser quem você é. Se você não tem claro para você a sua identidade, eu sou aquilo que o mundo precisa. Enquanto ser humano, não enquanto ego, nome, CPF, idade, tamanho de roupa, restaurante preferido, comida preferida, música preferida. Não. Quem eu sou? Vida. E aí o sistema vai e usa a vida para que o sistema se desenvolva, aconteça, se sustente, continue. Se você não reconhece quem você é, se você não tem nenhum propósito de ser quem você é, se você não reconhece as coisas que você não é e que você vive como se fosse, e que drenam a sua energia, o seu ânimo, o senso de propósito, e você vive por obrigação, você vive por necessidade, você vive por urgências, vive apagando incêndios, vive correndo atrás de uma parada muito importante, muito séria, muito urgente, muito necessária, que falta. Se a sua vida é suprir faltas, esse é um estado artificial, não é um estado da natureza, esse é um estado da sociedade. Não estou dizendo que é falso, é real, mas não tem a ver com a vida, tem a ver com a indústria, tem a ver com o sistema. A natureza não te fez assim, o Criador da natureza não te criou assim. Isso é fruto do sistema. Então essas programações que a gente herda das nossas famílias, dos nossos antepassados, essas programações que a gente herda do sistema ao nosso redor, do meio ao nosso redor, desde a infância, essas programações que a própria ignorância desenvolve, faz a gente mesmo desenvolver. Por exemplo, não saber que eu posso escolher, não saber que eu posso focar, não saber que eu posso ignorar, sabe? Não saber o que eu sou, nem do que eu sou capaz, não ter a menor noção do que eu mereço, sabe? Sentir coisas ruins e achar que essa é a minha identidade. Ter poucas coisas ou coisas que não são tão boas e achar que isso é a minha identidade. Tudo isso impede que a gente experimente esse estado de agradabilidade, de alegria, de autoestima, de desenvoltura que eu consegui. À medida que eu vim estudando essas coisas sobre onde eu estou, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, qual o sentido da vida, o que o ser humano é, qual é da sociedade, qual é da vida. E que estudando e praticando eu consegui, tá ligado? E não podia ser melhor, mano. O ápice, tipo, o fruto de toda essa semeadura, de todo esse processo de germinação, de crescimento, de desenvolvimento dos últimos anos até agora, é exatamente aqui agora você, a minha prosperidade é você. Compartilhar com você tudo que eu consegui, tá ligado? Pra te tirar desse estado que o sistema te colocou, onde você não desfruta da vida, você serve a vida a capote, tá ligado? E te ensinar a dominar essa vida que você é, reorientá-la em vez de permitir que ela se disperse entre obrigações e, válvulas de escape, alívios, tá ligado? Então te explicar como ao longo do seu dia a dia você tem orientado suas potências e como a forma como você tem orientado suas potências tem construído a sua realidade interna e materializado, cristalizado a sua realidade externa, sabe? Esse material que eu tô preparando e que tem feito tão bem pra mim, tem, alinhado tudo, mano. Tem feito tão bem pra mim, mano.
Eu tenho conseguido me sentir tão feliz, tá ligado? Tão bem, tão potente de ser, com um propósito tão claro, tão bem definido, tá ligado? Então, prosperar só pode acontecer então através de você, através de nós, através dessa relação, dessa troca, tá ligado? Você consegue alimentar o algoritmo, a rede social, interagindo com esse conteúdo, dando um like, se inscrevendo, ativando a notificação, compartilhando ele, repostando, fazendo um comentário, falando, qual é, pá, isso que eu achei, que eu senti, pá, que eu acho. Interagindo com essa parada, criando estatística, criando algoritmo, você contribuindo, eu oferecendo, você consumindo, eu criando, produzindo, você absorvendo, compreendendo a parada, que é a vida, que é como viver, que é como se adaptar ao sistema, à sociedade, à civilização do jeito que ela é, tá ligado? Com o propósito de descobrir quem você ativar o seu propósito existencial, tá ligado? Alinhar a sua parada, o seu sentido de vida, de existência, e conseguir executar todas as necessidades, todas as obrigações, todas as responsabilidades em relação à sobrevivência, em relação à sociedade, mas em todas as atividades através de um estado de agradabilidade, através de um estado de satisfação, de autoestima, de confiança, de transbordo, de vitalidade, de entusiasmo. Tá ligado? Tipo, saber quem você é e por que você tá vivendo, existindo, acordando e trabalhando todos os dias. Saber como você constrói inconscientemente e, portanto, como você constrói conscientemente, então, algo melhor, algo que faça mais sentido, sabe? A única coisa que muda não é o como você constrói, é construir conscientemente. O como, a natureza já fez, já funciona. O Criador da natureza já fez, já funciona. Mas como então fazer com que isso aconteça com um propósito, um objetivo bem definido, porra, cujo resultado é feliz, mano, é bonito, mano, é virtuoso, mano, tá ligado? Que todos queiram viver essa vida, esse resultado, tá ligado? Essas relações, essa casa, esses hábitos, essa rotina, esse estilo de vida, essa alimentação, essa moda, tá ligado? Tipo, moda mesmo, roupa, personalidade, tá ligado? Que o resultado da sua vida seja uma parada elevada, mano. Que seja uma parada que qualquer um que viva, porra, transborde, mano. De prazer, mano. De falar, caralho, isso aqui é bom demais, parceiro. Isso aqui, mano, é o que eu quero, parceiro. Eu quero, porra, todo dia isso aqui pra mim era o paraíso na terra, mano. Tá ligado, não? Então, eu sei como eu consegui e consigo e conseguirei viver nesse estado. Mas agora, para minha vida tomar a proporção que eu quero, do lado de fora, assim como eu consegui fazê-la tornar do lado de dentro, eu preciso que você compartilhe isso comigo, tá ligado? Eu preciso colocar entre nós essa parada para que nós dois experimentemos essa parada que não me pertence, que é da vida, mas que eu aprendi, né? Então, por esse motivo, por esse propósito, o Projeto Genoma existe, esses conteúdos existem e eu mesmo vou continuar criando cada vez mais conteúdos. Eu vou postando, compartilhando mais algumas coisas sobre esse produto, sobre esse material de estudo. E em breve, assim que ele estiver pronto, você vai poder acessá-lo e estudar e entender como você constrói a sua realidade. Além das palavras, eu falo da experiência interna mesmo, da experiência consciente. Você acorda, você se alimenta, você se relaciona, você trabalha, você faz várias coisas pela realidade, tipo isso que chamamos de realidade.
Eu não falo da parte externa porque isso aí já tem muita gente falando. Não precisa de mim para isso. Eu falo da parte interna, de como você está se experimentando, de como você está experimentando o mundo, tá ligado? Então, é uma forma de eu resgatar você do lugar que o sistema colocou você, tá ligado? E isso não é pessoal, meu ou seu, isso é o ser humano, isso é a humanidade, e aí tem o sistema que quer dominar a vida e poder e essas paradas, e tem o criador da vida, tá ligado? Então, eu quero te resgatar desse emaranhamento, dessas programações. Eu quero te resgatar das trevas, do sistema, do sofrimento, da dor, da escassez, da falta de autoestima, da falta de propósito, da falta de identidade. E quero te ensinar quem você é, o que você veio fazer, como assumir a sua posição de potência para você prosperar sem restrições, sem bloqueios, sem limites, sem programações que não servem mais, tá ligado? A gente tá numa posição no planeta Terra, na evolução da civilização humana no planeta Terra, onde não faz mais sentido viver à mercê do sistema. Submeter a vida ao sistema, que não serve ao Criador da vida, tampouco valoriza a vida pelo que a vida realmente é. Então, resgatar a humanidade é o meu papel, é a minha missão. O projeto Genoma 5D existe para isso. Eu não sei fazer outra coisa da vida senão entender o que é a vida e como resgatar a vida para estados cada vez mais elevados em comunhão com o Criador da vida. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não gosto de fazer outra coisa. Essa é a minha posição de potência, de poder. É aqui que jaz a minha prosperidade. Compartilhar tudo que eu consegui aprender com todas as religiões que eu estudei, todas as experiências que eu tive, toda a minha busca e de todas as vidas que eu venho buscando entender o que eu sou, onde eu estou, qual o sentido desse planeta, dessa civilização, da existência, qual o sentido na minha jornada existencial. Tudo que eu aprendi, a minha prosperidade vem de compartilhar com você. Você é minha única prioridade. Mano, nada nesse mundo me interessa mais, tá ligado? Não tem graça. Eu tô muito envolvido com um grande propósito do universo, tá ligado? Nada desse mundo assim que... Mano, minha única prioridade é você e prosperar, tá ligado? No plano material, tudo que eu me tornei por dentro, tá ligado? Manifestar materialmente como realidade, como profissão, como finanças, como relações, como saúde, alimentação, rotina, hábitos, vivência material. Tudo que eu consegui me tornar por dentro, tá ligado? Então, seja muito bem-vindo ao Projeto Genoma 5D. Seja muito bem-vindo à minha jornada, tá ligado? Eu espero que você possa prosperar muito com o que você absorver comigo, tá ligado? Eu tenho certeza que tudo que eu tenho a oferecer a você vai te fazer bem de alguma forma. Muita coisa pode não servir para você, mas vai te fazer bem porque você vai entender como nós somos enquanto vida, tá ligado? Muita luz em seu caminho, muito amor, muito sentido, muita força, muita energia. Pode contar comigo na sua jornada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a próxima interação. Até o próximo compartilhamento. Até a próxima interação.